Oi, no Câmara Entrevista de hoje, o nosso assunto é um assunto que desperta a curiosidade de todo mundo e que infelizmente está presente em muitas casas, viu? A gente vai falar sobre rinite e quem fala com a gente é a doutora Paula de Paiva, professora do INAPOS, otorrinolaringologista. Olá, doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos. Bom, doutora Paula, o que é rinite, né, primeiramente? Quais são os principais sintomas associados aí a essa condição? A rinite é uma doença muito prevalente e que ela é muito negligenciada. Então, muitas pessoas têm sintomas e acham que isso não incomoda tanto no dia a dia. Mas ela é uma inflamação da pele que nós temos dentro da região do nosso nariz, da região dos seios da face, que vai causando uma inflamação. E ela pode causar vários sintomas. Os principais são coriza, que é aquela sensação de nariz escorrendo, congestão nasal, nariz que fica entupido o tempo todo, prurido, então a coceira no nariz, coceira nos olhos, coceira no ouvido, coceira na garganta. E esses sintomas, eles podem vir em crises ou eles podem estar presentes praticamente, né, no dia a dia ali das pessoas. Agora, existe mais um tipo de rinite? Como que elas se diferenciam? A rinite, ela pode ser dividida em rinite alérgica e rinite não alérgica. A rinite alérgica, ela é a principal causadora dos sintomas. Mas a gente tem que lembrar que existem outros tipos também. Então, a gente tem uma rinite que ela se manifesta durante a gestação por conta de alterações hormonais. Nós temos a rinite que ela é causada por irritação, quando nós temos contato com substâncias como poluição, fumaça de cigarro, queimadas. Ela pode ser causada pela gustação, então quando nós comemos algum tipo de alimento muito condimentado, como a pimenta, então algumas pessoas quando comem sentem que o nariz pode escorrer também um pouquinho. E aí é super importante que a gente diferencie qual é o tipo de rinite que a pessoa tem para pensar no melhor tratamento. E lembrando que a gente pode ter, inclusive, a associação de dois tipos. Por exemplo, a gente pode ter uma rinite alérgica e uma rinite irritativa. E aí a gente fala que esse paciente ele tem uma rinite mista. E quais que são, né, os principais causadores, da rinite alérgica? A rinite alérgica, a principal causa é um bichinho bem pequenininho que ele mora com a gente, que são os ácaros. Principalmente nos nossos colchões, nos nossos travesseiros. Então, só a título de curiosidade, depois de 2 anos de uso, o nosso travesseiro, mais de 50% do peso dele é composto por ácaros. Então, a gente está em contato com eles o tempo todo. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, tanto que os pacientes que são alérgicos, né, e os ácaros são os principais causadores, existem algumas medidas práticas que a gente pode fazer na casa ali do alérgico que podem minimizar esse contato e os sintomas em si. E como que a rinite é diagnosticada? Principal, uma boa conversa com o seu médico. Então, durante uma consulta médica, né, que a gente tem tempo ali para escutar o paciente e conseguir diferenciar quais são os gatilhos, os desencadeadores dos sintomas, a gente consegue já ir trilhando ali uma possibilidade de tratamento. Mas existem alguns testes para a gente confirmar o diagnóstico. Por exemplo, existe um teste que nós fazemos na pele do paciente, que pode ser feito em crianças, em adultos, idosos, que chama prick test, que é uma aplicação por puntura, então não tem agulha, não fura a pele. Ele é colocado ali naquela região alguns alérgenos e a gente vai ver qual é a reação, né, do paciente contra aquele tipo que a gente colocou ali em contato. E existem também alguns testes que a gente pode fazer com exames de sangue. E aí eles vão diagnosticar melhor se a gente realmente está diante de uma rinite puramente alérgica ou daquelas outras que eu falei, né? A mista ou as irritativas. Entendi. Bom, você falou aí em tratamento. Tratamento é uma coisa que interessa, né? Quais são os tipos de tratamento, doutora? É importante a gente lembrar que a rinite ela é uma doença crônica. Então, a pessoa que tem a rinite, ela vai conviver anos com essa doença, como se fosse uma pressão alta, um diabetes. Então, os cuidados, eles devem estar presentes todos os dias. Principais, a gente ter muito cuidado com o nosso ambiente. Então, minimizar ao máximo o contato com aqueles ácaros.
a gente tenta evitar fazer a varredura do ambiente. Então, quando for fazer a limpeza, sempre utilizar o pano úmido com produtos de limpeza que não tenham cheiro fortes. Então, a gente pode abrir mão aí do álcool, então pano úmido com álcool. Quando for tirar o pó dos móveis, sempre também utilizar o pano úmido. No colchão do alérgico, o ideal é que ele tenha uma capa com essa proteção antiácaro. Isso é facilmente encontrado em lojas cirúrgicas, né, que vendem equipamentos médicos e na internet como um todo. A capa também para os travesseiros, né, antiácaro. E além disso, a gente começa pensando ali nos tratamentos para essa inflamação crônica. Então, o ideal é que o paciente ele mantenha uma saúde como um todo boa, né? Se alimentando de alimentos que são ricos em vitaminas, ricos em nutrientes. Além disso, a higiene nasal com o soro fisiológico feita da maneira adequada todos os dias. Da mesma maneira que a gente escova os dentes, a gente deveria fazer a limpeza do nosso nariz também. O nosso nariz, ele é o primeiro filtro do nosso corpo. Tudo de sujeira que nós respiramos, isso entra e fica parado nessa pele do nosso nariz. Então, se a gente respira uma partícula de ácaro, enquanto esse ácaro está parado, o nosso organismo está reagindo para tentar expulsar aquilo ali. Então, é super importante essa lavagem nasal. Quando a gente tem uma crise e os sintomas eles estão muito recorrentes, aí a gente precisa pensar em alguns medicamentos. E aí existe uma gama muito ampla de medicamentos e o tratamento ele é feito como se fosse uma escada. Nós começamos dos degraus mais baixos e a gente vai subindo de acordo com a necessidade do paciente. Aí chega um momento que a gente também desce esses degraus, né? Então não é sempre que vai ter a necessidade do uso crônico ali de medicamentos. E na minha prática clínica, além das alopatias em geral, eu gosto muito de usar os homeopáticos, os medicamentos da homotoxicologia, que são um reforço para o nosso sistema imunológico para reagir contra aquele agressor que está tendo essa invasão. Agora, existe algo que pode piorar a rinite? Existe sim. A gente está em ambientes que são ricos, né, com poeira, ácaro, o contato em regiões com muita poluição. Quem tem a rinite gustativa, que é essa que piora, né? Então, quando tem contato com aqueles alimentos que são desencadeadores, vão ter crises maiores. E existe também, né, no nosso dia a dia, um acúmulo muito grande desses ácaros. Então, por isso a necessidade nossa de manter aquele ambiente o mais limpo possível, né? Sempre tomando conta quanto a isso. Agora, como que a rinite, ela influencia aí na qualidade de vida das pessoas que sofrem com ela? Então, a rinite, ela pode, além de piorar a qualidade de vida no dia a dia, né? O paciente, ele acorda já coçando o nariz, espirrando, coçando os olhos. Quando é criança, isso pode prejudicar a noite de sono, que aí vai no outro dia, essa criança ela vai ficar mais agitada, ela vai ter dificuldade de concentração na escola, ela vai ter uma dificuldade muito maior no seu dia a dia. E a rinite também, ela favorece os quadros de infecções de vias aéreas, os resfriados e as gripes. Então, é uma criança que ela vai ter infecções com maior chance. Já no adulto, a gente vai ter também, né, essa perda dessa qualidade de vida por afetar o sono, pela coceira ali nos olhos, a coceira na região da garganta, e isso pode inclusive levar a complicações. O aumento dos cornetos nasais e causando uma obstrução já mais crônica que incomoda ali no dia a dia, até as situações até mais graves como o ceratocone, que é de tanto o paciente coçar os olhos, ele vai mudando a curvatura da região dos olhos e isso pode levar inclusive a cegueira na vida mais adulta. Então, a rinite, né, apesar dela ser uma coisa que está presente ali no nosso dia a dia, ela é muito negligenciada. Olha só, gente, super importante, tenho certeza que muita coisa que a doutora está contando aqui pra gente hoje, você ainda não tinha escutado falar, né? Olha, tem mais assunto, eu quero saber agora, doutora, você falou aí então, lavar o nariz com soro, né, fazer a higienização da casa da forma adequada, então tudo isso pode ajudar a diminuir os sintomas, né? Com certeza. Tudo isso vai facilitar bastante. E aí a questão da lavagem nasal é uma questão bem importante, né? Hoje em dia ela é muito difundida, a gente vê diversos vídeos em todas as redes sociais mostrando a lavagem nasal. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, a lavagem nasal ela é um procedimento médico e ela deve ser orientada pelo profissional que está atendendo aquele paciente. O que é importante? A gente sempre usar o soro em uma quantidade, a gente pode usar uma quantidade grande quando for necessário, mas sempre com baixa pressão. Então, quando eu for aplicar devagarzinho, eu não preciso jogar o soro com pressão muito forte.
Isso evita complicações. Além disso, nunca usar o soro fisiológico gelado e nunca usar a água da torneira. A nossa água da torneira, ela precisa do cloro para tratamento de água, e o cloro ele é altamente irritativo para a pele de dentro do nariz, para a mucosa que a gente tem do nariz. Então isso vai inclusive causar uma agressão e piorar a rinite. Então sempre usar o soro fisiológico numa temperatura ambiente ou levemente aquecido e em baixa pressão, nunca jogar ele forte dentro das narinas. Agora, existe alguma uma complicação mais séria, de maior potencial, né, quando a rinite não é tratada? Existe, né, o ceratocone, que é essa alteração, é uma complicação séria, que inclusive pode levar a cegueira, né, a longo prazo, quando não tratado. Existem essas obstruções crônicas ali no nariz, que isso vai acometer o paciente no dia a dia. Então, a capacidade laboral desse paciente, a capacidade escolar desse paciente vai ficar reduzida. Isso, a gente pensando como sociedade, se a gente reduz esse potencial máximo dessa pessoa, a gente está impactando toda a sociedade. Então, né, que a gente conseguir melhorar essa qualidade de vida para ele conseguir chegar no potencial máximo que é esperado, o ideal é que seja feito. Bom, quando a gente fala de rinite, a gente lembra também de outras doenças respiratórias, como bronquite, né? As famosas ites, que as mães tanto sofrem. E também a gente lembra sobre a asma, né? Como que a gente difere uma da outra, doutora? A asma é uma doença que ataca a parte pulmonar, os brônquios lá do pulmão, né? Os alvéolos, que são as partes onde são feitas as trocas gasosas do pulmão. Grande parte dos pacientes que têm asma vão ter rinite também. Então, é uma associação muito grande entre essas duas doenças. Hoje em dia, na medicina, a gente fala de via aérea única. Então, a gente sabe que a pele, que ela começa aqui na região do nariz, é a mesma que vai recobrindo a parte interna do pulmão. Então, a via de entrada para as crises agudas do pulmão, elas começam aqui no nariz, em grande parte. Então, né, apesar de serem doenças distintas, elas têm uma porta de entrada única, e quando a gente melhora as crises de rinite do paciente, em consequência a gente consegue melhorar também as crises de asma. Importante, na dúvida, é sempre procurar um especialista para dar as orientações adequadas, né, doutora? Com certeza, né? Evitar a automedicação, evitar que o tratamento que o vizinho faz, né? Sempre o tratamento ele deve ser individualizado para aquele paciente. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença aqui, por falar com a gente um pouco sobre esse assunto tão importante. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Para você que ficou com a gente, vai lá no nosso canal do YouTube agora e compartilhe esse vídeo com seu amigo, que é para ele também poder ter acesso a essas dicas valiosas que foram dadas aqui pela doutora, que é professora lá do INAPOS. Um abraço para você e até a próxima.